Bem, com muito prazer recebendo no meu canal pela primeira vez Dr. Maílson da Nóbrega, que é ex-ministro da Fazenda, 1988, 1989, até março de 1990, momentos complicadíssimos do Brasil, da economia brasileira, e ao mesmo tempo de muito otimismo político. São aquelas primeiras eleições diretas depois de 29 anos em 1989, e um momento importante, complexo, e depois o Dr. Maílson da Nóbrega vindo para São Paulo, fundando uma empresa, depois outra empresa, se transformando um dos principais consultores econômicos do Brasil. E uma coisa muito importante, é isso que eu falo de economista público, participando do grande debate sobre a economia brasileira, no mínimo das últimas 3 décadas. Nós que já recebemos nesse espaço, doutor Maílson, muitos ex-ministros, como Delfim Neto, conversamos inúmeras vezes, recebemos também Guido Mantega, Nelson Barbosa, e etc, etc. Passamos por outros, de diversos economistas, Mendonça de Barros, Afonso Celso Pastore, Dr. José Pastore, etc. Então, muito prazer nós recebemos o senhor. E a primeira questão, como eu sou um historiador, escrevi um livro sobre o governo Collor, quer dizer, retroagir um pouco para entender a economia brasileira nos anos 80. Eu queria perguntar para o senhor assim, o senhor assumiu o Ministério da Fazenda oficialmente em janeiro de 1988, né? Se eu estiver enganado, senhor, por favor, me corrija. O que é, e aí depois veio em janeiro do ano seguinte o Plano Verão, e o ano de 1989 fechou mais ou menos em torno de 1.782%, acho que aproximadamente, de inflação anual. O que é ser ministro da Fazenda num país de uma inflação de 4 dígitos, de pouco mais de 1.700% de inflação por ano? O que é um desafio de todo dia ter de enfrentar? Isso sim que era um dragão inflacionário, como o senhor pegou um momento tão difícil da história brasileira. E obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você pelo convite, Vila. Bom, eu não sei como qualificar, mas é uma situação muito difícil. Nós trabalhávamos 14 horas por dia. Tínhamos um presidente com capital político muito baixo, que tinha sido corroído pelo fracasso do Plano Cruzado. Tinha havido uma nova tentativa de estabilização com o Plano Bresser, que também fracassou. E a percepção, naquele momento que eu tomei posse, que estava vindo outro plano. E isso afetava expectativas, os agentes econômicos se protegiam. Mas eu diria que, em resumo, é lutar contra um dragão incontrolável da inflação sem dispor de instrumentos, de uma arma capaz de dar cobro àquele flagelo, né? Então, a minha proposta, logo que cheguei, foi, na verdade, de não tentar nada. Bastava levar o barco, né? Porque daí a 2 anos viria uma eleição presidencial, a primeira em 29 anos, e como a gente dizia na época, era preciso fazer com que o Brasil funcionasse muito próximo do normal, porque normal não seria, né? O Brasil tinha uma situação inflacionária que era única no mundo. Ou seja, de um lado, ela não descambava para uma hiperinflação aberta, em que os preços podem variar 200% numa semana, porque não tínhamos uma economia dolarizada. A indexação brasileira era feita sobre a própria inflação, ou seja, a inflação passada determinava a inflação presente. E aguardar para uma alternância de poder, uma renovação de expectativas, aparecer alguém que liderasse o país numa outra via, né? Nós tínhamos países com situações semelhantes, caso da Argentina aqui ao lado, né? E havia uma proposta formulada por 2 brilhantes economistas brasileiros, o Peço Arida e o André Lara Rezende, que era o de transitar para uma hiperinflação, digamos assim, do tipo alemã dos anos 1920, e em seguida estabilizar a economia. Só um parênteses, como é que funcionou na Alemanha? Na Alemanha, por força da derrota na Primeira Guerra, da humilhação de Versailles, da resistência dos Estados Unidos e da França em aceitar um reescalonamento das indenizações, a Alemanha não tinha condições de pagar as reparações de guerra, e tudo isso gerou um desequilíbrio fiscal gigantesco, que é a base da hiperinflação.
e houve a moeda alemã perdeu duas de suas três funções. A primeira função é servir por meio de troca, a segunda função é a unidade de conta, você fixa o preço naquela unidade, e a terceira era a preservação do seu valor, ou seja, você podia botar a moeda debaixo do colchão, que no outro dia valia a mesma coisa. Então, essa função tinha desaparecido, ninguém usava a moeda para referenciar preço, e a sociedade foi caminhando para uma unidade, uma moeda que fosse mais confiável, e era o dólar. Então, todos os preços começaram a ser referenciados em dólar. Isso se generalizou na Alemanha, e um belo dia, por razões que não cabe aqui comentar, o dólar se estabilizou, a inflação acabou. Ou seja, a inflação ela acabou, a Alemanha acabou quando o dólar deixou de variar de um dia para outro. Né? Então, a ideia desses dois geniais economistas era conduzir o Brasil para uma situação semelhante, um dia estabilizaria a economia e a inflação acabar. Foi assim que funcionou o Plano Real. Né? Todos foram induzidos a usar a unidade real de valor, a URV, todos os preços, ou quase todos, foram indexados àquela moeda, e num determinado dia, 1º de julho de 1994, aquela moeda virou o real e acabou a inflação. Mas era uma coisa tão revolucionária, tão inédita, né, que ninguém achava que aquilo valia a pena. O risco era enorme de virar uma hiperinflação aberta mesmo. E depois o presidente Sarney, ele conduzia a transição política, mas o capital político dele era quase zero. Então, você não tinha como fazer. Certo? Resumindo, embora a gente soubesse da existência dessa ideia, nós continuávamos tentando o congelamento de preços. Fizemos um terceiro congelamento, que foi o Plano Real, e a partir daí, a ideia, a gestão do Ministério da Fazenda se resumia a 2 instrumentos. Uma ação sobre expectativas, isso é, falar diariamente que a situação estava ruim, mas não ia degringolar. E o segundo instrumento era a taxa de juros. A taxa Selic era elevada a um nível tal que não permitia ou não assegurava a fuga de moeda. Foi assim que a gente levou o processo até o final. E, no meio desse processo, tentar o mínimo de reformas. E nós já temos feito grandes reformas entre o final do governo Figueiredo e o começo do plano do Sarney, que foram as reformas que modificaram o relacionamento entre o Banco do Brasil, o Banco Central e o Tesouro Nacional. Essas relações eram promíscuas, vamos dizer assim, em que o Banco do Brasil tinha uma conta no Banco Central, sobre a qual ele podia sacar à vontade para fazer empréstimos, sem preocupar com pagar juros, sem preocupar com impacto monetário. O Banco Central, ele próprio, era um banco de fomento, fazia crédito para a agricultura, para as exportações. Né? E o Tesouro Nacional era uma coisa que, na prática, em termos de orçamento, não existia uma gestão do orçamento do Ministério da Fazenda, por mais incrível que pareça. Havia uma comissão de programação financeira que informava ao Banco do Brasil e ao Banco Central as liberações do orçamento que iam ocorrer na semana seguinte. E o Banco do Brasil exercia a tarefa de executor do orçamento. E o Banco Central exercia a tarefa de gestor da dívida pública. Era realmente uma coisa muito primitiva, né? E nós fizemos uma série de reformas, estudamos 2 anos esse assunto com mais de 150 técnicos, e entre fevereiro de 1986 e junho de 1987, tudo isso foi posto em prática. Acabou a conta de movimento do Banco do Brasil, do Banco Central, as funções de fomento do Banco Central foram extintas, o Banco Central virou um Banco Central clássico, com a função de cuidar da estabilidade da moeda e do sistema financeiro, e acabamos o orçamento monetário. O orçamento monetário era o segundo orçamento, não é? que representava a posição consolidada dos balanços do Banco Central e do Banco do Brasil. Esse orçamento monetário tinha dois tributos que não iam para o orçamento, iam para esse orçamento monetário, que era o IOF e o Imposto de Exportação. E o Banco Central financiava, através do orçamento monetário, orçamentos da CVM, do Instituto Brasileiro do Café, chegou-se até a financiar uma parte da Ponte Rio-Niterói através desse
desse orçamento monetário. Nós acabamos esse orçamento monetário ainda quando eu era ministro da Fazenda, em 1988. Então, nós temos preparado o terreno para um sistema orçamentário menos primitivo, porque moderno, até hoje não conseguimos, certo? Ainda hoje você tem o judiciário que tem um orçamento, que faz despesa, que arrecada as multas e põe para os juízes administrarem, né? Isso viola princípios de orçamento, mas está por aí ainda. Tem muita gente que diz no Brasil que o orçamento é autorizativo, o governo cumpre se quiser, a não ser a despesa obrigatória de pessoal, previdência e dívida pública, né? Mas avançamos bastante. Enfim, digamos assim, naquele período, o objetivo era evitar o colapso. E, a partir de 1989, evitar que esse colapso, com agravamento social, político e econômico da crise, nós interferíssemos, ou sem ser essa a intenção, nas eleições de 1989, em que ganhou o Fernando Collor. Mas era um período de muita tensão, né? Trabalhava, como eu te disse, 14, 15 horas por dia, sábado e domingo ninguém tinha, né? E gerenciar o dia a dia com parcos instrumentos de controle. Eu queria colocar uma outra questão, mas antes eu fiquei curioso, se o senhor me permita, como eu escrevi sobre o governo Collor e um livro de história política, mas que tem, claro, história econômica, conversei com os formuladores do Plano Collor várias vezes, inclusive me deram algumas aulas. O doutor Candir me explicou com muita paciência, tá, nos encontramos várias vezes, Eduardo Teixeira me explicou, usou até um quadro, né, tal, como é que foi, tudo aquilo, as consultas que fizeram então o presidente do Banco do Brasil, Gustavo Loyola, para estabelecer aquele limite de saques, e tive com o doutor Ibrahim Eres também, que foi muito gentil, longamente, em vários encontros eles me explicaram e eu tentei no livro explicar o Plano Collor dentro das minhas limitações como historiador. Eu pergunto ao senhor, quando veio o plano, eu não estava aqui, eu estava nesse momento estudando no México, inclusive, no dia 15 de março. Foi uma surpresa para o senhor, porque o senhor imaginava, pelo que o senhor está dizendo também, que era havia aquele plano Larida, né, que é o que o senhor fez referência, que depois vai ser o plano real, mais ou menos assim, né? Mas no meio teve o plano Collor, que foi uma coisa, congelou os ativos financeiros, foi de uma radicalidade danada. Aquilo foi uma surpresa para o senhor? Completa, foi uma surpresa completa, né? Nós havíamos interagido com a equipe do Collor, alguns que iam ser da equipe econômica eram nossos amigos, tínhamos trabalhado juntos em outros momentos, né? Nos dava muito bem, e transmitimos para ele muitas informações, né? Porque na nossa percepção, eles iriam tentar um congelamento de preços e salários, com a ideia de que podia dar certo. Porque congelamento de preços e salário, a ideia que nunca dá certo, não é verdadeira. O Paulo Guedes é que dizia isso, nunca vai dar certo. Deu certo em Israel, né? Em condições bem particulares. Podia dar no Brasil também. Por que deu certo em Israel? Primeiro, porque foi uma percepção no país de que a inflação, pelo seu poder corrosivo, não só dos salários, mas das próprias forças da sociedade, poderia enfraquecer de tal forma o Estado de Israel que eles seriam derrotados pelos seus vizinhos, né? Então, havia um movimento, vamos dizer assim, de natureza estratégica, até psicológica, para apoiar um plano dessa magnitude. E, por isso, as centrais sindicais e patronais se puseram de acordo com as grandes perdas que o plano infligiria àqueles grupos, né? E teve um apoio americano equivalente a 1,5% do PIB. No Brasil, seria hoje os Estados Unidos darem 30 bilhões de dólares, ou 300 bilhões de dólares, digamos assim, uma transferência para o Brasil, que fortaleceu a âncora cambial. Mas quem sabe aqui não daria certo. Vinha um presidente jovem, prometendo grandes transformações, e o presidente poderia ser a âncora que levaria à preservação do congelamento por um tempo suficiente para consolidá-lo. E nisso incluiriam reformas de que o país necessitava, e essas reformas eram conhecidas, já estava tudo mapeado, né? Então, nunca imaginamos que eles fossem optar pela violência do congelamento de preços de ativos, né? Além do congelamento de preços e salários. E era uma experiência que tinha dado certo na Europa, da época da guerra ou depois da guerra,
um pouco na França, um pouco na Hungria. Não é? Então, era uma coisa que ninguém pensava que acontecesse por aqui. Tanto que eu saí do Ministério, passei o cargo para a ministra Zélia Cardoso de Mello, e eu dizia para mim mesmo, olha, eu tinha ganho de um amigo uma garrafa de uísque. Eu dizia assim, no dia que eu sair desse inferno, eu vou chegar em casa e tomar sozinho essa garrafa de uísque e cair no sono, né? Então, cheguei em casa, houve mais do que um alívio, eu senti leve. Então, almocei, não tomei e adormeci. Adormeci, algum tempo depois chega a minha mulher, o presidente Sarney está chamando você. Eu fui lá, o presidente, doutor Maílson, ele me chama, doutor Maílson, o que aconteceu? Eu digo, presidente, desculpa, mas eu não sei, eu estava dormindo. Ele disse, então liga a televisão e liga para mim que eu quero conversar com você. Tá bom. Liguei a televisão, estava a entrevista do Candir. Ele, o Candir, a Zélia e o Ibrahim. Aí eu entendi o tamanho. Aí liguei para o presidente, olha, presidente, é uma violência tão grande que eu acho que vai dar certo. Eu cheguei a pensar nisso. A contração de liquidez era tamanha, praticamente a eliminação da demanda, que eu achava que ia dar certo. Mas acabou não dando, como a gente sabe. Mas para mim foi uma completa surpresa, completa surpresa. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Entre os anos 1930 e 1980, durante 50 anos, o Brasil cresceu e cresceu muito. Foram 50 anos de grande crescimento. Aí veio a década de 80, que foi chamada, hoje a gente pode dizer erroneamente, de década perdida, porque década perdida, eu acho, foi essa última que fechou agora 31 de dezembro, né? A segunda década desse século que foi devastadora, basta ver os anos 2015 e 2016, terrível biênio, né? Mas essas últimas 4 décadas, a dos anos 80, anos 90 e as 2 primeiras desse século, a impressão que dá, houve momentos de algum crescimento econômico, depois tivemos recessão em alguns anos, mas nunca um crescimento, se eu estiver errado, o senhor me corrija, estabilizado, como tivemos durante os 50 anos anteriores, entre 1930 e 1980, períodos de longo crescimento econômico. Não só o milagre econômico, claro que foi uma coisa fantástica, economicamente falando, mas não tivemos nesses últimos 40 anos. A impressão que dá, para quem acompanha, é que o Brasil perdeu o caminho, o bom caminho do crescimento econômico. Eu pergunto para o senhor, eu sei que é uma questão complexa, é fácil a pergunta, mas a resposta eu sei que é complexa. O que aconteceu conosco? Aonde nós nos perdemos, doutor Maílson? Olha, nós nos perdemos na geração do principal fator de geração de renda e riqueza, que é a produtividade. A produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. E o Brasil cresceu muito nesse período que você falou, precisamente porque era alta, né, a expansão da produtividade. Por exemplo, entre os anos 50 e 80, que são as 3 décadas de maior sucesso do Brasil, né, a produtividade cresceu, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, 4,2% ao ano. E qual era a principal fonte de expansão da produtividade? Era a migração campo-cidade. O indivíduo sai do campo numa área desorganizada e ele passa, mesmo que analfabeto, a trabalhar num ambiente mais organizado, né? Que tem hora para entrar, hora para sair, tarefas para fazer, e tudo isso melhora muito a sua eficiência. Para você ter uma ideia, quando o Brasil começou a despencar, chamamos assim, em termos de taxa de crescimento, porque nas 3 décadas anteriores nós tivemos uma das maiores taxas de crescimento do mundo, e entre 1968 e 1973, da época do chamado milagre, a taxa média de crescimento do país foi de 11,1%, é a taxa de crescimento chinês. O que mudou? Mudou a produtividade. Então, a produtividade nas 3 décadas seguintes, 60, 70 e 80, desculpa, 50, 60 e 70, 80, 90 e 2000, a produtividade caiu a 0,6% ao ano, ou seja, 1/7. Não é? Aí você pode me perguntar, o que levou essa queda de produtividade? Levou a uma perda brutal de eficiência. E eu diria que 2 coisas responderam, na minha avaliação, por essa perda de produtividade. Vamos ser 3. Houve o esgotamento dessa transferência
campo-cidade, né? Em segundo lugar, o Brasil levou longe demais o processo que tinha ajudado o desenvolvimento no passado, que era o da substituição de importações. A substituição de importações se justifica por um período em que a indústria é nascente, precisa ser protegida, mas não eternamente, né? É como se você tivesse um bebê que precisa de proteção porque ele está sendo amamentado, e ele fica 30 anos como se amamentado estivesse sendo, tá certo? Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Você imaginar que a indústria automobilística brasileira é uma indústria nascente? Não é, né? Então, um dos defeitos que são toleráveis por um período da substituição de importações é que ele diminui o incentivo à inovação. E a inovação é fonte fundamental de ganho de produtividade também. Então, quando você está protegido, não tem concorrente, você não adianta gastar dinheiro com treinamento de pessoas, melhoria do processo produtivo, pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, né? Então, a produtividade vai perdendo força pela incapacidade de inovação. Só um parênteses, a União Soviética colapsou porque era incapaz de inovar. Portanto, não gerava bem-estar, consumo e assim por diante. Fecha esse parênteses. Então, esse foi outro fator, não é? E a educação, né? O Brasil, nos anos 40 e 50, tem até um célebre artigo escrito por um economista ao longo da meados dos anos 50, em que ele dizia o seguinte: o objetivo do Brasil é crescer. Portanto, faz tudo para crescer, porque a educação virá como consequência. E ele não tinha se dado conta, muita gente daquela época não tinha dado conta, que é o inverso, né? É a educação a base do processo de geração de mão de obra qualificada, de gestores qualificados e de eficiência. Estão aí os exemplos da Segunda Guerra para cá, todos os exemplos asiáticos de êxito no desenvolvimento. No fundo, cada um deles tem um processo de melhoria da educação. Foi assim no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, agora na China, e mais recentemente na Tailândia, e agora está começando na Indonésia. Não é? O dinamismo asiático tem muito deve a investimentos corretos em educação. Portanto, o Brasil manteve um sistema de política pública de substituição de importação que era danoso em termos de incentivo à inovação e à produtividade, e, por outro lado, não conduziu políticas educacionais adequadas. E até hoje, nós achamos que melhorar a educação do Brasil é gastar mais. O Brasil gasta em educação atualmente 6,2% do PIB. Os Estados Unidos gastam 5,8%. A China, 4%. E a China vai mandar um homem à Lua. Já mandou um artefato para o lado oculto da Lua, gastando 2/3 em educação do que gasta o Brasil. Portanto, a China sabe fazer mais educação do que o Brasil. E aí, esses dois problemas que eu mencionei a você continuam, Ouvida. Ainda tem um sentimento de proteção da indústria nascente. O Brasil tem uma certa, vamos dizer, quase ojeriza, né, a enfrentar a concorrência externa. E a educação, apesar dos avanços que houve a universalização da educação, aumentou o número de anos de estudo, mas a qualidade da educação brasileira é lamentável. E sem educação de qualidade, você não forma mão de obra capaz de gerenciar, conduzir, trabalhar de forma a ser mais eficiente, produtivo e, portanto, aumentar a produtividade. Em resumo, eu te diria que o desafio brasileiro dos próximos anos é o da produtividade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Até porque, se você considerar que uma economia cresce pela conjugação de 3 fatores, que são o investimento, a incorporação de mão de obra ao processo produtivo e a produtividade é o mais importante. O Brasil está investindo pouco, 14%, 15% do PIB, 16% às vezes, precisa investir 25%. Segundo, acabou o bônus demográfico, ou seja, você não tem mais como incorporar, como incorporava antes, mão de obra ao processo produtivo. E, portanto, o futuro da economia brasileira está dependente quase que exclusivamente da produtividade. E a produtividade depende de uma miríade de fatores.
não apenas da educação, mas da boa gestão pública, né, da confiança dos agentes econômicos na diretriz do governo. Né? Você imagina o estrago para a produtividade que faz um presidente como Bolsonaro, um presidente que confunde, né, que não lidera, que não governa. Então, o Brasil continua prisioneiro, portanto, tem uma expressão de economista que é a armadilha da renda média, provavelmente você já ouviu falar disso, né? Ou seja, houve um tempo em que se achava que o desenvolvimento econômico era um dado, ia acontecer, e os países pobres podiam ficar ricos desde que seguisse uma certa receita de políticas públicas, de educação e assim por diante, e muitos deles começou a dar certo. No Brasil também, só que começou quando chega um ponto, e o Brasil chegou a esse ponto, se tornou prisioneiro, né? Se dá conta de que daí para frente, importar mão de obra do campo, substituir importação, né? Inventar qualquer coisa, não é suficiente, é preciso inovar. E para a inovação, você precisa mais do que o Brasil pode oferecer hoje. Exato. Colocar uma questão para o senhor. É bom conversar com o senhor, porque o senhor foi muito tempo do Banco do Brasil, que era uma carreira sempre que havia uma atração muito grande, né, dos jovens de prestar concurso, entrar no Banco do Brasil e, através do banco, conhecer o Brasil, né, muito se deslocando por todo. O senhor passou depois aí pelo Ministério da Fazenda e depois como ministro da Fazenda e toda essa e também estudando, pensando o Brasil, olhando o mundo, né, que nós temos a mania de olhar para o umbigo, né, esquecemos de olhar, e o senhor apontou muitas mudanças recentes da região Ásia-Pacífico, que hoje é a grande região dinâmica econômica no mundo, né? Que é justamente ali. Começou esse século XXI, houve um boom das commodities aqui no Brasil. Até o último trimestre, vamos dizer, de 2008, né, quando vem aquela crise terrível. Eu pergunto ao senhor, o Brasil aproveitou bem esse boom? Nós poderíamos ter aproveitado melhor esse momento, teria sido, ou nós não tínhamos projeto, não sabíamos como aproveitar, só entrou mais dinheiro, aí fizemos gastos e investimentos pouco produtivos e que hoje se revelam absolutamente inócuos. Que avaliação o senhor faz dessa primeira década do século XXI? Olha, eu diria que, de certa forma, nós desperdiçamos essa oportunidade. Né? O Brasil tinha ganhos imensos de comércio, havia uma certa até euforia, né, com o que estava acontecendo. O presidente Lula se convenceu equivocadamente que era ele que estava fazendo tudo aquilo, né, e não o estímulo vindo de fora. O presidente teve um papel grande nisso aí, que foi jogar fora o programa do PT e dar continuidade ao programa de Fernando Henrique, né, porque o programa do PT chamava-se Ruptura Necessária. E defendia políticas públicas absolutamente equivocadas. Né? O presidente Lula teve essa coragem de descontentar os seus companheiros e, movido pela intuição, continuar a política econômica. Só que ele se convenceu, deixa-me repetir isso, que tudo aquilo dependia da gestão dele. Né? Portanto, não tinha mais nada que fazer. Então, o presidente Lula não percebeu que aquele era o momento em que o capital político dele estava nas alturas. Ele foi considerado o cara, né, pelo presidente Obama, prestígio internacional lá em cima, de liderar um processo de reforma profunda, porque as ideias estavam ali. Você tinha gente qualificada no governo, como Marcos Lisboa, no Ministério da Fazenda, o próprio Palocci, que era um líder da equipe econômica em contexto, todo mundo adorava e seguia e era orientado pelo Palocci. Né? O Lula preferiu não fazer nada, digamos assim. Ou melhor, ele se concentrou na distribuição dos frutos desse boom de commodity, que teve o seu papel importante na redução da pobreza, o Bolsa Família, vários programas, mas o Lula não teve a percepção de que era aquele momento de você fazer as reformas estruturais que gerariam ganhos expressivos de produtividade, a integração maior do Brasil aos fundos, aos movimentos mundiais de comércio e finanças. O Lula acabou aceitando pressões da ala mais atrasada do PT de fechar a economia ao lado do interesse de empresários, né? Fechou-se mais a economia quando era a oportunidade de abrir, né?
Se você olhar o caso dos países asiáticos, todos eles têm um componente amplo de abertura. A China virou-se para o mundo. A China virou a fábrica do mundo, porque ela é uma economia razoavelmente aberta. Claro, tem um pouco de proteção aqui e acolá, porque ela ainda é uma economia em transição. O Brasil reeditou políticas de proteção que a gente já devia ter acabado. Que esse processo de abertura tinha começado no governo Sarney, com as primeiras rodadas de redução de tarifa aduaneira. O Collor acelerou esse processo com abertura maior ainda. Seria hora de dar continuidade a esse processo, que o Fernando Henrique tinha dado continuidade também. O Lula acabou patrocinando um fechamento da economia, que significa, digamos assim, geração de ineficiência. E depois, ao indicar Dilma Rousseff para presidente da República, foi o seu segundo erro, certo? Porque a presidente Dilma chegou ao governo com ideias do passado, como se diz na Paraíba, do tempo do Ronca, tá certo? De fechar a economia, de controlar preços, de escolher os campeões nacionais com o dinheiro do BNDES, né? Sem dúvida alguma, o presidente Lula teve um papel importante na melhoria da distribuição de renda, do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa espetacular de transferência de renda, não é invenção brasileira, né? O Bolsa Família derivou de estudos do Banco Mundial, do desenvolvimento da neurociência, né? Tem Bolsa Família em Nova York, tem Bolsa Família no México, com outro nome, né? Então, o presidente Lula teve esse mérito, mas teve o demérito, se eu fazer assim, de não ter percebido que era o momento de dar o pulo, né? O Mao Tse Tung falou no salto para frente, né? O Brasil, que foi fazer siderurgia em fundo de quintal, né? O Lula pensou em salto para frente, não pensou no salto para frente nenhum, né? A não ser um dos programas sociais que ele também executou. Realmente jogamos fora uma oportunidade. O senhor lembrou aí essa questão do governo Lula e da questão da Dilma como um dos erros, né? Quer dizer, ele não ter aproveitado as reformas, as aberturas necessárias nesse período tão dinâmico aí da economia mundial, acho que um dos mais dinâmicos, né? A primeira década desse século, e depois a questão aí da sucessão, né? Ele tem indicado Dilma Rousseff com um programa econômico, como o senhor destacou, que não era o mais adequado para aquela conjuntura. Estava olhando para trás, quando o mundo já tinha mudado. Aí vemos o processo de impeachment, vem o governo Temer, que tenta fazer algumas correções, e chegamos ao momento atual. Eu queria justamente pegar o momento atual com o senhor para a gente caminhar para o final da nossa conversa. Esse momento agora que nós vivemos, o senhor fez referência breve, uma menção ao Paulo Guedes, né? Um momento lá atrás. Muitos imaginavam que o Paulo Guedes ia ser o liberal, o modernizador, era uma espécie que chancelava para o mercado quem era o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma pessoa politicamente inexpressiva em 30 anos de vida parlamentar, dos quais 28 em Brasília, né? E ele seria o fiador, então, o Paulo Guedes, e aí seriam feito um programa fantástico, tal, que parece que nós ainda não chegamos a esse programa fantástico. E tivemos a pandemia, claro que era uma variável que ninguém imaginaria que teríamos, né? Como é que o senhor avalia justamente economicamente esse governo? Encontrei isso na internet parece que nós ainda não chegamos. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor avalia, portanto, esses 2 anos e 9 meses em termos econômicos do governo Bolsonaro? Ora, Vila, o Paulo Guedes, que eu conheço há 30, 40 anos, é um economista bem qualificado, com um doutorado nas principais universidades americanas e do mundo, né? Mas o Paulo não tinha nenhuma experiência no setor público e ele subavaliou as dificuldades institucionais e políticas a uma guinada ultraliberal no Brasil, achando que ele realmente seria o posto Ipiranga, o Bolsonaro não apitaria nada e ele conduziria essa transformação do Brasil. E se preocupou mais em desqualificar o passado, né? Chamou que o Brasil tinha errado por 30 anos de social-democracia, como sugerindo que agora ele ia fazer a revolução. E achou que confundiu poder com quantidade, né? Qualidade com quantidade.
Ou seja, para ele fazer essa revolução, ele precisava juntar 5 ministérios num só. É isso que lhe daria esse poder. E aí eu acho que é o primeiro erro dele, né? Porque, para você ter uma ideia, como eu falei para você, eu passava 14 horas no Ministério da Fazenda, num só. Claro que era no momento de crise pior, mas como é que vai administrar 5 ministérios? Você é tendente a gerar disfunções, que eu acho que houve muitas disfunções, com justificativa absolutamente fora do contexto histórico em que elas ocorreram. Eles achavam que isso eliminaria a briga de fazenda com planejamento. Isso não era o normal no Brasil. Eu vivi vários anos no governo, foram raros esses momentos de briga de fazenda com planejamento, né? E o Paulo Guedes se entusiasmou tanto com seu poder, 5 ministérios, super-ministro, com o apoio do presidente Bolsonaro, que ele chegou até a anunciar metas: vou privatizar tudo, R$1 trilhão de privatização, vou vender todos os imóveis, R$1 trilhão. E acabou que não aconteceu nada disso, exatamente porque ele não se deu conta que não é tão simples quanto ele pensava. Não é tão simples privatizar. Existem no Brasil ainda mentes, na sua maioria, contrárias à privatização. Tem uma pesquisa da Folha de 2 anos atrás que mostrou que 69% dos brasileiros são contra a privatização. Eu, pessoalmente, acho que não há nenhuma razão de natureza econômica, social, estratégica, financeira para ter estatal no Brasil. Estatal existe para suprir falha de mercado. Se o setor privado se mostra capaz de fazer a mesma coisa, deixa o setor privado fazer. Foi assim que se operou no Reino Unido, na Bélgica, na França, no Japão, entre o século XIX e o século XX. O Japão criou uma penca de empresas estatais e, quando o setor privado foi se fortalecendo, privatizou tudo, deixou só os Correios, né, que mais recentemente foi privatizado. Então, esse foi o erro estratégico do Paulo Guedes. E depois imaginar que ele converteria o Bolsonaro ao liberalismo e confiaria a ele a condição de tudo. Está provado que o Bolsonaro nunca foi um liberal, não se converteu ao liberalismo, continua um corporativista e passou a intervir no Ministério da Economia, na demissão de presidente de estatais, do Banco do Brasil, da Petrobras, da condenação de reajuste necessário de gasolina e de diesel, do óleo de cozinha. Então, finalmente, o Paulo Guedes não se deu conta que reformas pressupõem a ação política do presidente. No presidencialismo brasileiro de coalizão, como diz o professor Carlos Pereira, da FGV, o presidente é o coordenador do jogo político. Não basta ele encaminhar o projeto. O Bolsonaro já disse várias vezes: encaminhar o projeto, agora a bola está na mão na mão, no pé, na mão do Congresso. Não é assim. Como disse o Estadão, ele está se qualificando como despachante de projeto. Não, ele tem que lutar pela sua agenda, ele tem que exercer essa função de encantar, de conquistar, de convencer. Ele não fez nada disso. O Bolsonaro se preocupa com assuntos periféricos. Quais são as propostas dele? Cadeirinha de criança, horário de verão, armamento, e por aí fora. Ele é zero em termos de coordenação política para lutar por sua agenda. Então, Paulo Guedes não teve nem a força do presidente, nem as condições que ele imaginava que teria. Tanto assim que, na minha avaliação, o Paulo Guedes vem se tornando cada vez mais um cabo eleitoral do Bolsonaro, em vez de ser o ministro da Economia. Por quê? Na minha avaliação, ele se deu conta dessas dificuldades e está convencido que a revolução liberal virá agora no segundo mandato, porque ele já está mais experiente, já sabe quais são as restrições, né? E por isso tem que reeleger o Bolsonaro, né? Portanto, sob o ponto de vista do que era o seu programa inicial, né, o Paulo Guedes foi um completo fracasso, com todo respeito, né? E ele não enfrentou as situações mais complexas que seus antecessores enfrentaram no passado. Deixa eu colocar uma última questão, abusando aí da gentileza do senhor. 2022, 200 anos do Brasil, 100 anos da Semana de Arte Moderna.
uma sequência de eleições plenamente democráticas como nunca tivemos no Brasil. Não sabemos quem vão ser os contendores, mas o que o senhor imagina, assim, em tese, dos grandes desafios? O senhor destacaria alguns dos grandes desafios do Brasil que seria bom ser discutidos com a população para escolher o melhor presidente em 2022 e para enfrentar essa terceira década desse século que muda tão rapidamente, que as mudanças nunca foram tão profundas na história e tão rápidas como as que nós estamos vivendo. E num país, como o senhor destacou, que tem ainda problemas estruturais gravíssimos. O que o senhor desenha assim como tarefas essenciais? Ora, Vini, eu dizia que a grande tarefa é trabalhar no sentido de garantir a alternância de poder. Porque as ideias de reforma estão todas aí. O terreno está mapeado. A gente precisa agora de liderança política eficaz que conduza o país, a sua sociedade e o Congresso para enfrentar essas reformas, porque elas são difíceis, elas têm oposições, têm privilégios consolidados. Por exemplo, não tem nenhuma justificativa para tributar diferentemente consumo de bens e de serviços, mas de serviço que é consumido pelas classes mais favorecidas, né? que paga médico, escola, faz turismo e assim por diante. Serviço é tributado 1/3 do que é tributado bens. Né? Você precisa mudar isso, fazer uma alíquota única, como é nos melhores sistemas tributários de consumo do mundo. Né? E para isso precisa de um presidente para mobilizar a sociedade. Agora, eu acho que a saída para isso é o surgimento da terceira via, como se diz, né? Fugir da polarização Bolsonaro-Lula. As pesquisas de opinião dizem que teremos o segundo turno entre Bolsonaro e Lula, e o Lula seria o vencedor. Está muito longe ainda, estamos há 13 meses, né? Mas esse é o retrato de hoje. Eu estou achando, e talvez torcendo, mais do que analisando, que possa ter uma saída diferente. Porque eu imagino que haverá um enfraquecimento do Bolsonaro. À medida que ele continua o seu modo de governar ou de não governar, os erros que ele comete, o desastre que foi o 7 de setembro na Avenida Brasil, o recuo vergonhoso, né, de reconhecer o erro, de quase pedir perdão ao Alexandre de Moraes, e algo que foi introduzido ali, não sei se por ele ou pelo presidente Temer, ele disse que foi o calor do momento. Isso é uma confissão do despreparo. Você imaginar que o presidente reage ao calor do momento? Né? O calor, se conhece o líder no calor do momento, ele ter serenidade para não cair na loucura de reagir ao momento. Né? Então, o Bolsonaro confessou que ele é despreparado mesmo. Né? Entendeu? Até de conhecer esse episódio é impressionante, de conhecer coisas rasteiras. Ele imagina que o presidente do Congresso é o presidente dos ministros. Não, ele é um coordenador, mas ele chegou a pedir ao presidente Fux que enquadrasse o Alexandre de Moraes como se o Fux fosse o chefe do Alexandre de Moraes, pudesse dar um carão, chamar a Xia, te comporta e tal, não briga com o Bolsonaro, não julga bem, a agenda do Bolsonaro, isso não existe. Portanto, o presidente ele tem uma incapacidade de entender como funcionam as instituições. Eu acredito que, por tudo isso, ele pode continuar um processo de corrosão de sua popularidade. E se ele se enfraquecer, aí eu acho que a percepção pode ser que haverá uma terceira via para disputar o segundo turno com Lula. Eu não acredito nessa terceira via antes das eleições. Né? O primeiro turno, a meu ver, vai ser com vários candidatos, porque não existe a liderança ou lideranças com capacidade de coordenar, articular a escolha de um único nome. E mais do que isso, convencer os demais que o seu projeto vai ser adiado. Né? Quem vai dizer isso para o Ciro Gomes, que se a escolha for outra, que ele tem que esperar, já que ele está concorrendo pela 4ª ou 5ª vez? Quem vai dizer isso para o Dória, que tem o sonho de ser presidente, que ele espere pela próxima vez? Portanto, eu digo, se o Bolsonaro se enfraquecer, ele pode renunciar, não é uma hipótese impossível, porque ele percebe que não vai ganhar, e ele tem uma ideia, que eu imagino, infantil, de como os 3 antecessores dele, os comunistas, foram reeleitos, ele também tem que ser reeleito.
que é o homem de direita. Então, por isso que ele começou a campanha já quando tomou posse. E, portanto, ele já tem até o discurso pronto. Eu não vou participar de um sistema sujeito a fraude. Eu não vou cohonestar, digamos assim, essa situação. E, portanto, eu renuncio. Nessa hipótese, né, ou se percebe que ele não tem chance de segundo turno, aí o eleitorado vai buscar a terceira via. E o candidato que for mais viável, percebido como tal, esse é que vai para o segundo turno com o Lula. Aí temos dois cenários, o Vila. O primeiro, como votará o eleitor radical do Bolsonaro? Que, segundo o Datafolha, varia de 12% a 15%, que é muita coisa. Se ele pensa, olha, o meu ídolo não está no segundo turno, eu vou anular o voto. Nesse caso, ele está favorecendo o Lula. O Lula poderia ser o eleito. Se funcionar o sentimento anti-Lula, que eu acho que é o que vai funcionar, sentimento anti-Lula, o eleitor bolsonarista votará no opositor de Lula. E, nesse caso, nós teríamos uma mudança. E só para concluir, desculpa que eu estou falando muito aqui. Não, está ótima, está excelente. É uma coisa interessante. Se você se lembrar, 2002, quando setembro, outubro, quando ficou claro que o Lula poderia ir para o segundo turno e tinha a chance de ganhar, os mercados financeiros enlouqueceram, lembra? O dólar foi para R$4, seria o equivalente a R$10 hoje, né? A Bolsa despencou. Né? Se esse cenário se confirmar e ficar claro que o vencedor pode ser o homem da terceira via, um Eduardo Leite, mesmo um Dória, um Mandetta, eu acho que vai ter um efeito inverso, vai ser o da euforia, né? Ou seja, o dólar cai, a bolsa sobe e as esperanças de que nós vamos ter um presidente com capacidade de liderar um processo de reforma e modernização do país serão muito sólidas e com alguma probabilidade de acontecer. Portanto, nós estamos aí, dentro de um ano, né, podendo passar por cenários, vamos dizer assim, fascinantes, né, em matéria política no Brasil. Certamente não vão faltar emoções. Mas até quando o senhor falou de renúncia, só um breve parênteses, me lembrei, não são personalidades iguais e têm histórias muito diferentes. O Jânio de 61, não o Jânio para frente, é outra história, mas o Jânio de 61, tentaram comparar o Jair Bolsonaro, eu já expliquei para muitos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, basta ver a política externa do Jânio de 61, a política externa independente, que chanceler ele designou, que era o Afonso Arinos de Melo Franco, e o que fez o Bolsonaro. Mas eu me lembro que quando ele renunciou a 25 de agosto, depois ele vai para a Inglaterra de cargueiro, ele tinha mania, só viajava de navio cargueiro, aí ele volta aqui em Santos, recepcionado pelo então governador de Minas, Magalhães Pinto, e vai se lançar candidato ao governo de São Paulo, 62, contra o Adhemar. E a bandeira dele, o slogan era: a renúncia foi uma denúncia. Né? Então, é mais ou menos esse espírito que o senhor falou, porque ele pode renunciar. Eu tenho insistido nas minhas lives que a renúncia, até para efeito jurídico eleitoral, você garante seus direitos políticos, né? E aí você vê como é que fica o cenário lá para frente, né? Mas a possibilidade é grande. E a renúncia, como foi em 61, é um ato individual. Você não vota a renúncia. Foi o que o então deputado Almino Afonso, naquela célebre sessão de 25 de agosto de 61, falou: olha, não, nós podemos votar renúncia. Renúncia é um ato particular, privado. Se ele renunciou, tem de assumir o vice. Se está ou não no Brasil, são outros 500. Então, com o senhor, acho que foi bom, porque nós tivemos uma conversa com um servidor público, alguém que entrou depois no Ministério no Ministério da Fazenda, depois foi... Antes, é bom lembrar, eu não falei, o senhor foi secretário-geral do Ministério da Fazenda, né? Que eu, na hora da apresentação, eu não disse. Aí, o senhor foi ministro da Fazenda, e depois são mais de 3 décadas pensando, refletindo, estudando o Brasil, e no final o senhor deu uma de cientista político com muita competência, desenhando esse cenário aí de 2022. Obrigado. Eu só tenho a agradecer muito ao senhor a gentileza, porque foi uma verdadeira aula que o senhor apresentou de uma série de questões que nós temos de pensar, né? Eu acho que nós temos muitas potencialidades, é só destravar alguns nozinhos aqui, desatar um nó aqui, outro acolá, que nós temos essa condição que o senhor falou de vir um otimismo, explodir, enfrentar os graves problemas nacionais e fazer esse país ser o que todos nós queremos que ele seja. Então, eu agradeço muito ao senhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Vila.
se houvesse tempo, será outra Pode, oportunidade, claro, eu vou sinta-se à vontade. apenas falar com o que você falou por último. É um país de grandes potencialidades. E é mesmo, hein? O Brasil é uma democracia consolidada, a meu ver. Nós estamos há 35 anos de estabilidade política, o maior período da história, instituições muito fortes, elas estão se mostrando como tal neste momento de enfrentamento de um presidente disfuncional. E no campo econômico, nós temos várias conquistas que formam a base estrutural pronta para deslanchar, impulsionar o país na hipótese de resolver essas questões estruturais de que falamos aqui. Você tem hoje um Banco Central independente por lei, isso é uma conquista. Você tem um agronegócio competitivo, um setor mineral avançado. O sistema financeiro brasileiro, que já é a base de financiamento da economia, é um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado, bem capitalizado. Nós temos um mercado de capitais agora no Brasil que está florescendo com características semelhantes a de país rico. Você tem grandes grupos que estão surgindo hoje no Brasil que não o fariam se não fosse esse mercado de capitais para financiar a sua expansão fora dos bancos. Mas são as pessoas que estão investindo, as family office, as pessoas que têm dinheiro investido em fundos. Né? O Brasil tem empresas, né, que são verdadeiras campeões porque foram, como tal, fruto dos seus empreendedores e não do auxílio do Estado, no campo do varejo, da indústria. Temos o Embraer, né, que é uma grande conquista brasileira, a WEG, produtora de motores, é uma potência mundial na área de motor, grande capacidade de inovação. Né? Nós temos gigantes no campo químico, temos gigantes na área de proteínas, temos gigantes na área de infraestrutura, como o Rumo, na área do agronegócio, como o Cosan. Enfim, eu ficaria aqui horas falando, né? E são várias empresas hoje, desconhecidas do público, que estão surgindo com grande capacidade de inovação. Eu vi outro dia o Zé Roberto Mendonça de Barros apresentando a história de uma produtora de pás mecânicas para usinas eólicas de Fortaleza, que é a segunda ou terceira maior do mundo, com tecnologia de ponta. Tudo isso está surgindo, uma coisa interessante, são empresas que surgiram quase do nada, de grandes empreendedores, e que conseguiram se manter ativas, funcionando, progredindo, apesar de um ambiente hostil no campo econômico, né? Um ambiente de negócio ruim, o sistema tributário desastroso, as incertezas jurídicas. Né? Prova que o Brasil tem uma massa de empreendedores, temos 13 unicórnios, que são essas startups que atingem $1 bilhão. Ninguém na América Latina tem mais do que o Brasil. Portanto, é uma base estrutural esperando uma revolução política de liderança para botar isso de novo para funcionar e enfrentar os problemas estruturais de que o Brasil padece. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu também acho, concordo totalmente com o senhor. Então, agradeço muito. E numa próxima oportunidade, se for tantas questões importantes que o senhor destacou, eu gostaria de poder voltar a conversar com o senhor, porque o canal tem essa proposta. Acho que explica as mais de 113 milhões de visualizações, né? Que é pensar o Brasil em termos analíticos, críticos e propositivos, né? Porque não adianta só uma parte sem a outra, né? E ver essas alternativas que nós temos, e discutir política, história, economia, o mundo jurídico, e ver como é que nós vamos sair dessa situação, e saber que já passamos situações difíceis, e superamos as situações difíceis, que todo mundo acha que o seu momento é o pior da história. Muitas vezes é bom olhar a história logo ali. O senhor fez referência à questão do calor do momento. Eu me lembrei, desculpe, eu ia encerrar agora, mas me lembrei do calor. Imagina a batalha ali, a queda da França, 1940, junho, aquela situação terrível, queda da França, o Churchill assume como primeiro-ministro, aquela situação tenebrosa, sozinhos, depois do segundo semestre, a batalha da Inglaterra, o que o Churchill ia fazer? Aquilo que é calor do momento, né? Então as pessoas não imaginam, calor do momento não é uma manifestação na Avenida Paulista. O que se prova às grandes lideranças é quando é efetivamente um calor do momento. E aí precisa de racionalidade, inteligência, determinação. Claro que o meu exemplo, eu sei que é um exemplo exagerado, porque nós estamos falando, além disso, de um prêmio Nobel de Literatura, né? É uma questão muito mais complexa. Né? Mas agradeço muito ao senhor, muito obrigado mesmo, um abraço ao senhor. Muito obrigado, Mila, obrigado. Foi um prazer, uma honra de receber o seu convite para participar desse interessante diálogo.
Valeu, obrigado, ministro.